Estou muito grato por estar aqui junto com os irmãos e eu gostaria de introduzir a mim só um pouco, porque não sou importante. Nós na igreja somos serventes, não é? E o Senhor Deus é aquele que faz o trabalho. Então eu gostaria de compartilhar o que eu tenho aprendido quando estava a trabalhar na igreja, também lá na Holanda, como também na universidade em Apeldoorn. Isto é o prédio lá. E quando estamos fora, sempre usamos este sinal lá, Theologische Universität Apeldoorn, como a palavra denken te dienen. Estamos a pensar para servir. Nós não estamos a fazer teologia para o nosso pensamento somente, mas estamos a fazer teologia para servir as igrejas que estão ligadas conosco. Então, o nosso serviço é ajudar, através da teologia, quando falamos das coisas que Deus está a dar-nos. Então, eu hoje gostaria de falar um pouco com os irmãos acerca da nossa tarefa, porque estamos aqui como oficiais da igreja, não é? E quem somos nós? Podemos dizer que quem sou eu, o meu nome mas qual é a minha tarefa? Estamos aqui como oficiais da igreja. Mas o que são os oficiais da igreja? Então, o que é a nossa tarefa? Às vezes, o povo pensa que estamos aqui para fazer todo o trabalho, não é? Temos anciões, temos diáconos, temos pastores, temos isto, para eles fazer o trabalho e o povo sentar e descansar. E o povo vai pensar, agora o nosso pastor tem que fazer isto, agora o nosso ancião tem que fazer isto, e os nossos diáconos têm que fazer tudo o trabalho na igreja. Mas eu gostaria, para começar hoje, tirar este pensamento, porque está completamente fora do objetivo da Bíblia. E é por isso que eu quero falar acerca do povo de Deus na igreja. Mas nós temos uma tarefa como oficiais, mas o que é a nossa tarefa? Então eu gostaria de abrir a Bíblia um pouco e começar com a leitura no Novo Testamento, na carta do Paulo aos Efésios, capítulo 4, versículo 11 e 12. E talvez ainda podemos continuar lá um pouco. Lá, Paulo está a falar acerca das coisas que Deus tem dado à igreja. E ele fala lá uma coisa muito importante, eu vou ler. Eu não pus esta coisa naquele slide, porque a Bíblia está nas nossas mãos. E nós, na Holanda, também temos aquela máquina Beamer. Eu não gosto nada daquela coisa na igreja, porque isso faz com que o povo vai sentir descansado. Vai não fazer nada, não vai pegar a Bíblia, porque já está lá, não é? Eu não tenho que trazer a minha Bíblia, porque está lá. Então isto vai ajudar, ou mesmo impedir o povo a aprender onde está na Bíblia. Porque não pegamos a nossa própria Bíblia, mas estamos a ler lá. E mesmo estamos a cantar lá. E o que é que vai acontecer quando esta máquina não funciona? Nós não sabemos como fazer. Ninguém trouxe Bíblia, ninguém trouxe inário. Talvez o organista tenha alguma coisa, mas o povo não. Então é por isso que eu não gosto nada daquela coisa, mas usamos. E temos que usar também. Mas eu agora gostaria de ler estes dois versículos da Bíblia, Efésios 4, 11 e 12. E ele, Jesus, designou alguns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas e outros para pastores e mestres, com o fim de
preparar os santos para a obra do ministério. Para que o corpo de Cristo seja edificado. Com o fim de preparar os santos para a obra do ministério. E não sei se ainda estamos a sublinhar nas nossas Bíblias, mas dá para sublinhar aqui. Nós, os oficiais, não estamos aqui para fazer todo o trabalho, mas para preparar os santos para que eles possam fazer a obra do ministério. Claro, nós como oficiais estamos a fazer alguma coisa. É muito bom. É muito importante mesmo. Quando eu estou a ler naquele formulário que usamos quando os novos obreiros são instalados ou ordenados, qual é a própria palavra? Estamos a dizer que o ancião deve visitar o povo, deve entrar nas casas, deve sentar com o povo. Mas isto é extra, porque a própria obra, o próprio trabalho, é o trabalho do corpo. E eu gostaria de enfatizar isto também quando vamos continuar um pouco até versículo 16. Então, Paulo falou que Jesus deu aqueles obreiros na igreja, chamando o nome do apóstolo, mas podemos também pôr lá os oficiais, e ele continua, e ele está a continuar, e vou continuar também, até que todos alcancemos a unidade da fé e do conhecimento do Filho de Deus e cheguemos à maturidade, atingindo a medida da plenitude de Cristo. O propósito é que não sejamos mais como crianças, levados de um lado para o outro pelas ondas, nem jogados para cá e para lá por todo o vento de doutrina e pela astúcia e esperteza de homens que induzem ao erro. Antes, seguindo a verdade em amor, cresçamos em tudo naquele que é a cabeça, Cristo. Dele todo o corpo, ajustado e unido pelo auxílio de todas as juntas, cresce e edifica-se a si mesmo em amor na medida em que cada parte realiza a sua função. Estamos a ver isto? O corpo tem juntas. Eu não sou médico. Eu sei que aqui há pessoas que sabem muito mais do que eu acerca do nosso corpo, mas o nosso corpo tem juntas. E estas outras coisas, pastor, como se chamam? Articulações. E as juntas e as articulações fazem que o nosso corpo funcione. Os meus dedos não podem fazer nada sem estas juntas e articulações. Não é assim? Então, isto para mostrar que o próprio corpo, os meus dedos lá embaixo, e estes aqui também, as minhas mãos, podem fazer alguma coisa, porque estas juntas estão lá, que unam, juntam e tal, todos membros, todas partes do meu corpo. Quando eu estou com dores de joelho, e de vez em quando eu estou, mesmo agora eu vou logo ver que não vou conseguir entrar na trilha, não é? Ontem, não entrei na trilha. Eu não queria escorregar. Sim? Lembra-se, pastor? Lembra-se? Sim. Então, esta articulação que está aqui estava a impedir a própria função da minha perna. Então, irmãos, irmãs, os oficiais da igreja
funcionam como articulações e juntas para que os próprios partes do corpo, primeira carta do Paulo aos Coríntios, capítulo 12, para que todos os membros, as partes do corpo, podem funcionar na própria maneira. Então, isto para uma pequena introdução na minha palestra. E eu gostaria de enfatizar isto, para que os irmãos, as irmãs, vão ter coragem, vão ter encorajamento. Não somos nós que temos que fazer todo o trabalho. Eu falei com a irmã lá, que no domingo que passou foi instalada no serviço do Senhor, não é? Eu não sei as próprias palavras, mas foi instalada. Isto pode ser uma coisa pesada. Agora eu tenho que trabalhar 3 anos. Carregar aqui todo o peso da igreja. Pode ser que estamos a sentir isto, não é? Agora, isto pesa. Porque eu vou entrar no conselho, vamos entrar nas reuniões e vamos ouvir todas as reclamações da igreja, toda a coisa que está na agenda, toda a coisa errada, para eu ficar cansada. Finalmente, depois de 3 anos, posso descansar. Acho que estão a entender que é brincadeira, mas não é. Porque muitas das vezes o povo realmente pensa, aquela senhora agora está lá, está chamada, e ela deve fazer todo o trabalho, eu vou sentar, não vou fazer nada. Então isto não é o que a Bíblia nos ensina. E temos que entender isto, primeiramente, nós como oficiais. Então, eu gostaria de entrar lá. Até quando? A que horas querem ir para casa? Uma hora e meia? Mais uma hora. Sim? Eu vou tentar terminar, fechar às 18h25 para o pastor fechar. É bom? Sim? Podemos também continuar até Jesus voltar, mas talvez isto vai levar somente meia hora, porque ele pode voltar cada momento, não é? Sim, mas vamos combinar até 18h25 hoje e depois fechar e às 18h30 cada um está livre para apanhar voo e correr para casa. Eu gostaria de começar aqui. Primeiro quero dizer alguma coisa acerca da função da igreja. A igreja é instrumento de Deus na executação da missão dele. Deus está a fazer um trabalho. Ele está a buscar os perdidos para salvar. A palavra do Senhor Jesus, eu não vinha para ser servido, mas para servir. Ou, ele falou, o Filho do Homem chegou para buscar os que estão perdidos, para salvá-los. Não é? É isto que Deus está a fazer, através da igreja. Porque eu posso pregar. Talvez mesmo consigo pregar um pouco. A minha boca é muito perigoso dar a palavra a um pastor, porque ele começa a falar e nunca para. Não é? São os pastores que sempre falam. Eu também sou pastor, então eu sei. Mas eu talvez posso pregar. Eu posso testemunhar. Eu posso
dar exemplos e posso falar, mas eu não consigo abrir o coração do irmão e pôr lá a fé. Eu não consigo. É o Espírito Santo que faz, não é? É isso que sabemos com todo o nosso coração. Ele faz o próprio trabalho. Ele está a converter as pessoas. Ele está a tocar na porta. E ele faz isto. Mas a igreja é instrumento de Deus, porque Deus está a trabalhar com muita força dentro da igreja. Mas isto toca toda a vida da congregação. Toda a vida da congregação. Porque temos que entender que a maioria dos momentos missionários ocorrem na vida cotidiana dos crentes. Eu sou professor de teologia, missiologia. Então, estou a trabalhar na universidade. E é uma faculdade de teologia só. Não há lá a faculdade de medicinas, não há. Somente teologia. Então, toda a gente lá está a chegar lá, são crentes. Eu sempre estou a falar com crentes. Mesmo agora eu estou a falar com crentes. Quando estou no púlpito a pregar, eu estou a falar com crentes. Não é? A maior parte que está lá na igreja é crente. De vez em quando está lá alguém que não ainda é. Mas eu estou a viver numa bolha. Eu não conheço esta palavra, mas bolha cristã. Enquanto o povo está a trabalhar, amanhã é domingo, mas segunda vamos entrar na empresa. Estamos a encontrar-nos com os nossos colegas. Estamos a encontrar-nos com os nossos amigos. Estamos na cantina. Estamos na estrada. Vamos ao mercado. Vamos levar as nossas crianças à escola. Então, o povo na igreja, os membros, eles sempre estão numa situação missionária. Não é? E eles precisam capacitação. A maioria dos momentos missionários ocorre na vida cotidiana. Isto para dizer que nós sempre como igreja estamos numa situação na qual a testemunha é uma possibilidade. Porque temos encontros nos quais nós podemos falar da nossa esperança, da nossa seguridade, da nossa fé. E temos que entender isto. Porque de vez em quando a igreja pensa que temos uma equipa de evangelismo. Eles fazem o trabalho missionário. Não é? Havia muito tempo na Holanda que cada igreja tinha uma equipa, um conselho, evangelismo, e eles tinham que fazer o trabalho. Mas também não é. É muito bom ter ações intencionais missionárias, organizar. Mas a maior parte dos encontros nos quais nós podemos testemunhar são os membros. Eles sempre estão a encontrar. Então temos que entender isto, irmãos, que por isso tudo o que nós estamos a fazer tem uma dimensão missionária. Eu gosto de dizer, eu já usei esta palavra no culto na Castrolanda e São Martim, e amanhã vou usar de novo, quando não estou esquecendo, mas o povo, os membros, e nós também, porque também somos membros da igreja, não é?
Talvez nós somos a única Bíblia que o nosso vizinho vai ler na toda a vida dele. Porque nos tempos, na Holanda, em cada casa estava lá uma Bíblia, pelo menos uma Bíblia. Mas agora a situação na Holanda mudou completamente. Há muitas casas nas quais não há Bíblia. Porque o povo é povo de Islã, são outros secularizados, não compram Bíblia, só compram vídeo, ou estão a ver Netflix, mas não compram Bíblia. Mas nós, como crentes, nessas situações, talvez somos a única Bíblia que eles vão ler na vida dele. E o que é que eles estão a ler na minha vida? O que é que eles estão a ler na nossa vida? O que é que estamos a dizer, sem palavras, nas ações da nossa vida? O que é que a nossa vida mostra? Mostra a nossa fé? Mostra a nossa vida cristã? Mostra a nossa maneira que aprendemos de Jesus ou não? Porque todos nós entendemos, não é? Se eu sou um crente e o meu vizinho está a ver que eu estou a bater a minha esposa a cada dia, eu não faço. Sim? Mas, por exemplo, não é? Ou eu estou a bater a minha criança, ou eu sempre estou bêbado, o que é que eles vão pensar sobre a minha vida? É uma testemunha? Não é. Mesmo está a impedir a testemunha cristã. Então, toda a vida nossa tem uma dimensão missionária. E o povo deve saber isto. Então, nós, quando estamos a trabalhar na igreja, temos que também tocar esta música. A nossa vida tem uma dimensão missionária. E também temos ações intencionais, que vamos organizar uma atividade missionária. Vamos entrar nos institutos, nas escolas, para ajudar e falar e testemunhar. Mas temos que entender isto. Então, eu gostaria de bater lá um pouco mais esta coisa. A igreja é para mostrar que eu não estou a pensar somente uma coisa e falar sem fundamento. A igreja, não é? A igreja é, antes de tudo, a comunidade dos santos. Esta palavra de Efésios, que Deus deu apóstolos e evangelistas e tal, como o fim de preparar os santos. Nós, cada domingo à noite, estamos a dizer esta palavra, não? A confissão apostólica. Eu creio na igreja, que é a comunhão dos santos. Então, a igreja é o povo dos santos, a comunhão dos santos. É importante saber. Muitas das vezes, quando falamos da igreja, falamos, aquela igreja, sim, é a igreja do pastor Andrim. Desculpa, pastor. Ou aquela igreja do irmão de Geuslos. Mas não é? A igreja é de quem? De Cristo. E a igreja é o povo de Deus. Mas muitas das vezes, quando estamos a falar acerca da igreja, falamos dos obreiros, dos pastores, na igreja católica, dos bispos, ou do Papa, aquele Papa Francisco, que mesmo agora, pela primeira vez, está a organizar um sínodo, e ele estava a chamar não somente bispos,
mas também o povo, membros da igreja. Ele convidou os membros para sentar com ele no sínodo, pela primeira vez. Diz Papa, não é? Sim. Para mim, a palavra Papa é o meu pai. Sim, mas o Papa convidou membros da igreja para sentar com ele. Poucas, mesmo o Papa está a aprender alguma coisa, não é? Sim, ele já sabia. Mas a igreja é, antes de tudo, isto é o arquétipo da igreja, a comunidade dos santos, o povo de Deus. E isto significa alguma coisa. Ao fazer profissão da fé, eu tenho prometido alguma coisa. Uma coisa importante. Eu estava lá em frente da igreja, depois de ter tido aquele catecismo, a preparação da profissão da fé, e o pastor falou conosco, e ele nos explicou uma vez, o nosso pastor, eu ainda lembro-me muito bem, foi no ano 1978 e até 79, é umas semanas atrás, não é? Sim? Já há muito tempo. Eu fiz profissão da fé no dia 3 de junho de 1979. Ainda lembro-me muito bem. Estávamos lá com calor na igreja. Mas prometemos lá uma coisa. E nos tempos, usamos a palavra sacramentum. É uma palavra da área militar dos tempos dos romanos. E o que é que foi um sacramentum? Um sacramentum foi aquele juramento que um soldado fez quando ele entrou in het leger. No exército? Sim. Quando ele entrou, ele fez juramento. Eu vou fazer o que é necessário. E ele fez juramento. Ele entrou na milícia militar, como juramento. Isto foi nos tempos um sacramento. Há discussões aqui acerca da significação, mas isto é mais ou menos a mesma coisa quando nós entramos na igreja, como o povo de Deus. Então, não somente nós, como oficiais, mas também cada membro fez, não é? Um juramento de fidelidade a Cristo. Fidelidade porque nós entramos na milícia de Cristo. E isto temos que saber. Fazer profissão da fé não somente quer dizer que eu tenho fé, claro que sim. Mas fazer profissão da fé significa também o Senhor. Eu estou disponível para o Senhor. Porque eu quero estar no povo de Deus. Eu estou disponível para fazer tudo o que o Senhor Jesus está a mandar a mim. Porque ter fé não somente é ter certeza que eu vou entrar no céu depois da minha morte, mas ter fé também significa, não é, que nós entramos na milícia Christi. Eu estou disponível para servir ao Senhor. Não é assim? Mas quando estamos a falar com os novos crentes, os jovens que estão a preparar para fazer esta profissão da fé, o que é que estamos a enfatizar? Eu lembro-me muito bem
que no tempo no qual eu fiz esta coisa, o pastor principalmente falava do nosso relacionamento com Deus. Enfatizou. E temos que enfatizar. Porque sem relacionamento com Cristo, outra coisa não existe. Mas tendo aquele relacionamento com Cristo, eu também aprendi que eu não somente sou crente neste sentido que vou ter certeza da minha salvação eterna. Claro que sim. Graças a Deus. Mas também eu disse ao Senhor, se o Senhor quer usar a mim, eu estou aqui. E na minha vida, a minha esposa ia dizer, ela tem ouvido isto, porque me mandou para Moçambique. Sim. E ela, felizmente, foi comigo, a minha esposa. Mas é isto, não é? Entrar na igreja não é somente entrar na sala da espera para a entrada do céu. Quando eu vou ao dentista, eu vou primeiro sentar lá na sala de espera. E depois o dentista chama o meu nome. Senhor Van Spijker, abre a boca, eu vou fazer lá alguma coisa. Mas estar na igreja não é estar na sala da espera do céu, não é? Mas estar na igreja quer dizer, estamos no povo de Deus. E o povo deve saber isso. O povo deve saber que o povo de Deus aqui na terra é como uma milícia. Não como armas, como Hamas, para matar pessoas, nada. A nossa única arma é o amor de Deus, que podemos usar. Mas temos que entender isso. O juramento de fidelidade é uma marca da entrada na milícia de Cristo. Também é um sinal da entrada da nova vida. Eu disse a Jesus, ajuda-me pelo Espírito Santo para eu viver numa vida nova. Para eu deixar os meus pecados, as coisas erradas da minha vida e somente seguir a Ti, Senhor. Não é assim? É assim. Eu quero pertencer a Cristo, porque Ele é o meu Salvador. Ele me ama. Ele me salvou. Mas também quer ser obediente a Ele. O Senhor pode me dirigir. O Senhor é o meu Rei. O Senhor é o meu presidente. Não chamado Lula. Ou o meu Senhor é o meu Rei. Não chamado Willem Alexander. Mas chamado Jesus. Jesus é o meu Rei. Eu quero obedecer a Ele. E todos nós sabemos, não é, que obedecer a Jesus, de vez em quando, dá luta no meu coração, na minha vida, nas relações que eu tenho com os meus irmãos. Mas todos nós sabemos o que é que Ele quer. Não há dúvidas. Sabemos que está escrito na Bíblia. E nós, como oficiais, temos a tarefa, como as juntas e as articulações, para ajudar o povo realmente a funcionar como o povo de Deus, na nossa vida de dia em dia. E isto não somente é um pensamento, mas isto é verdade, a partir também
daquela oração que Jesus nos ensinou. Porque Ele nos ensinou, Pai nosso que está no céu, santificado seja o teu nome. O que é isso? O que é isso? Santificar o nome do Senhor na minha vida. É pôr a Ele no lugar central. É pôr a Ele, dar a Ele o lugar mais importante na minha vida. Porque Ele é Deus. E quando eu vou santificar o nome dEle, eu vou dar a Ele todo o direito de dirigir a minha vida. O Senhor pode me dirigir. Quando eu estou a lutar com o meu vizinho, o Senhor pode me dirigir. Quando eu estou a criar as minhas crianças, o Senhor pode me ajudar. Santificar é dar o próprio lugar a Ele. Para Ele realmente ser o meu rei. Venha o teu reino. É a mesma coisa, não é? Eu não posso orar, venha o teu reino, quando eu, no mesmo tempo, estou a organizar o meu reino. Onde é que o meu ego está a funcionar? Sou eu. Eu sou o meu próprio rei, ninguém. Não há uma outra pessoa que é rei na minha vida. É o pensamento do ser humano hoje, não é? Sim, e também entra na igreja. De vez em quando eu ainda estava a trabalhar como pastor, entrei numa família e lá os jovens, mas também os pais falaram: pastor, onde é que está o direito do pastor de dizer aqui alguma coisa? O pastor não vai falar nada. Eu não vou aceitar os conselhos do pastor. E de vez em quando, eles não falaram assim, mas agiram assim. A pensar, sim pastor, é bom pastor, muito bom pastor. E depois estamos a ver, eles continuam como sempre. Não responderam nada. Acontece aqui também? Acho que não é? O povo aqui está muito, muito bom, não é? Sim? Não? Não? Então somos humanos, não é? Também aqui. Venha o teu reino. Mesma coisa. Seja feita a tua vontade. O que é que significa isto? Quando eu estou a tratar os meus assuntos, seja feita a tua, não a minha, mas a tua vontade. Acho que todos nós sabemos, quando nós estamos a pensar nisto, quais talvez sejam as coisas da minha vida que estão um pouco fora da linha de Jesus. Sim. Eu, pelo menos, sei na minha vida que sempre ainda há coisas que eu tenho que mudar, crescer, para ficar mais perto de Jesus. Então, nós sabemos, Jesus nos ensinou, e todo o povo aprendeu esta oração, não é? Faz parte do catecismo. Faz parte da preparação da profissão da fé. E nós usamos esta oração. E também esta oração mostra-nos que nós, como cidadãos do reino, pertencem uns aos outros. O pão nosso. Não o meu pão, mas o pão nosso. E como é que eu vou encher a minha barriga quando eu estou ao lado de uma pessoa que não tem nada? Como é possível? O pão nosso, de cada dia nos dai hoje.
de cada dia. Eu não vou entrar lá muito, mas o pensamento é... Nós estávamos em Moçambique, a minha esposa e eu. E nós tínhamos lá frigorífico e geleira. E quando nós estávamos lá, África do Sul, enchemos o carro com coisas para pôr no frigorífico e na geleira. Sempre havia lá suficiente. Mas o povo, lá em Moçambique, cada sexta-feira foi dia dos pobres. É uma coisa do Islã, que são obrigados a dar ajuda. Então, cada sexta-feira chegaram lá na nossa portão todos os pobres da cidade na qual nós estávamos a viver. E estavam a olhar a nós como os próprios olhos deles, não é? Lá na Holanda nós estamos de vez em quando a receber uma carta. E é muito fácil, não é? Porque uma pessoa pega a carta e diz, já dei alguma coisa, vamos descarregar, deitar. Mas quando está lá na vossa frente uma pessoa que está a olhar, dá lá. Ou como se falaram assim, pelo menos 500 meticais, pelo menos. A pessoa começa a sentir, quem sou eu para negar a dizer, vai lá. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Nós pertencemos a uma comunidade, como crentes também. E podemos lá mostrar que Jesus nos ensinou compartilhar, não somente a nossa palavra, mas também a nossa vida. E temos maneiras lá. Perdoai-nos, não nos deixeis cair. Isto, estamos a entender, não é? Quando nós vamos pensar nestas coisas, isto vai ter consequências quando nós vamos pensar na nossa vida. O que é que estamos a fazer? Então, na vida do crente, a obediência a Cristo se revela como o que é uma expressão de gratidão a Ele. O que é que o povo de Deus está a fazer aqui no mundo? Estamos aqui para ser representantes do nosso Salvador. Eu já falei, somos nós talvez a única Bíblia que o meu vizinho vai ler na vida dele. Nós estamos aqui como igreja, o povo de Deus. Não somente para entrar na igreja, fechar a porta, ficar juntos a dizer, felizmente agora temos um momento para sair do mundo e ficar aqui um pouco numa maneira calma. Claro que sim, precisamos. É por isso que chegamos na igreja para receber comida espiritual, para ser capacitados, para receber a palavra do Senhor, para ser encorajados para viver no mundo como crentes. Porque o alvo de Jesus para com a igreja é para estender as mãos dele também no mundo, para estender o amor dele
para o mundo. Porque Ele quer atingir toda a gente. Salvar toda a gente. E não somente umas. Ele está a amar o mundo. Conhecemos esta palavra, não é? Porque Deus amou os crentes da Igreja Evangélica Reformada do Brasil de tal maneira, não é assim, não é? João 3,16 diz, porque Deus amou o mundo. Está lá uma palavra, cosmos, que nos mostra a verdade que está no mundo a partir de Adão. O mundo que tornou as costas ao Senhor Deus, a dizer, nós somos os nossos próprios deuses. Esta palavra está lá. Nós não queremos que o Senhor seja o nosso Deus. Cosmos. Esta palavra está lá. E João escreveu, mesmo Jesus falou, porque Deus amou o mundo, este mundo, que não quer que Deus seja o Deus. Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. E nós, como a igreja, o povo de Deus, estamos aqui por mostrar esta mensagem. Na nossa vida, nas nossas palavras, como testemunhas do amor de Jesus. E a igreja, neste sentido, é uma demonstração do Evangelho. Havia lá um teólogo, missiólogo, como se diz? Missiólogo. Sim, por favor, essas palavras. Missiólogo, que disse, como é que a mensagem do Evangelho vai ser crível se não por meio de uma comunidade que mostra que a fé não somente é um pensamento, mas uma verdade. Como é que o Evangelho vai ser uma mensagem crível se não através de uma comunidade, uma comunhão que mostra que realmente o povo lá dentro tem fé e está a praticar a fé, ou a viver a fé. E isto acontece na igreja, não é? Porque lá fora, lá a situação, em Holanda, eu vou falar da Holanda, eu não conheço nada da situação aqui no Brasil. E depois os irmãos vão dizer, você não entende nada do Brasil. Mas vou falar um pouco da Holanda. Temos lá um ministro no governo, não é? Ou aqueles oficiais lá, o ministro dos assuntos religiosos, por exemplo, ou o ministro da Justiça, e homens importantes. Mas eles não podem fazer erros. Porque logo quando o ministro vai fazer um erro, o povo diz que ele deve sair. Ele não pode continuar. Ele fez um erro, deve sair. Quando estamos numa empresa e um dos trabalhadores faz um erro, sai. Logo. Porque no mundo nós não podemos fazer erros. Logo somos julgados e talvez também mesmo espalhados. Mas na igreja, o que é que acontece lá? Vamos ver um minuto só. O apóstolo Paulo, antes de ele ser apóstolo, o que é que ele fez?
Ele estava a perseguir a igreja com tanta força que o povo tinha medo dele. E ele foi... Jesus o encontrou e mandou-o parar. E depois mandou aquele homem, Ananias, para ir sentar com ele. E Ananias disse, mas Senhor, agora, acho que o Senhor não entende nada. Agora o Senhor está a fazer um erro. Porque o Senhor não sabe o que é que ele tem feito, aquele. E o Senhor disse, vai lá. Porque eu vou usar a ele. Para ele ser instrumento na minha mão. Para espalhar o Evangelho. E Paulo foi convertido. Ele foi convertido, parou de ser inimigo e mudou para ser o próprio propagandista do Evangelho. O maior. Mas depois de um tempo, ele pela primeira vez chegou em Jerusalém. E lá, o povo que tinha sofrido por causa do Paulo, tinha medo de receber a ele. Estamos a entender, não é? Tinha medo. Então Barnabás chegou lá a dizer, vocês podem receber a ele, mas mesmo sendo assim, nos primeiros momentos, o povo lá estava a pensar, será que ele realmente mudou? E eles aceitaram. E vamos imaginar o que é que acontecia lá. Santa Ceia, Jerusalém. Porque sempre faziam, não é? E naquela mesa de Santa Ceia, muito bem é possível que o Paulo chegou lá a sentar ao lado de um irmão do qual ele tinha pegado a esposa para pôr na cadeia. É muito bem possível. E isto acontece na igreja. Porque estamos lá não para mostrar que nós somos homens bons, mas para receber o amor e a graça do Senhor. É muito bem possível que isto aconteça na igreja. Vou contar uma pequena história de Moçambique. Eu entrei lá depois da Guerra Civil. E os que sabem um pouco da história de Moçambique sabem que havia lá dois partidos, Frelimo, Leninista, marxismo e Renamo, capitalismo. Lutaram, havia guerra. E durante esta guerra o povo sofreu. De um lado, outro lado. Porque quando um povo entra na guerra, não é simples. Os meus colegas lá, o pastor Nahoma, o pastor José Frederico Campos e os outros contaram-me diversas vezes que depois da guerra realmente aconteceu uma coisa que eu vou dizer agora, que entrou na igreja lá fora no mato um homem que pediu ao pastor, posso dizer alguma coisa? E o pastor disse sim, pode. Ele foi para frente e ele começava a falar assim. Vou usar mamá como exemplo, sim? Ele disse, mamá, foi eu
que matou a tua filha na guerra. Falaram assim. Foi eu que violou a tua filha na guerra. Foi eu. Eu estou aqui porque eu aprendi a conhecer Jesus. E Ele me manda para pedir perdão ao Pai, à Mãe, porque eu estou culpado. Coisas assim aconteceram. E os meus colegas contaram-me que realmente, vamos imaginar, aquele mãe, aquele pai, aceitou. Não pegou katana, mas aceitou. O único lugar no qual isto é possível é a igreja. O lugar no qual o amor de Deus é a norma. A perdão de Deus é a força. O Espírito Santo é aquele que nos ensina a todos nós. E vamos imaginar aquele homem que realmente confessou esta culpa dele, senta na Santa Ceia ao lado do pai daquela filha. É como se diz esta coisa? Onvoorstelbaar. Inimaginável. Sim. A minha proposta é que os irmãos, na próxima vez, vão chegar na Holanda. Sim, eu vou falar holandês. Sim? Mas inimaginável, sabem. Sim? Mas acontece na igreja. O que é que ia acontecer aqui? Porque esta coisa de violar meninas acontece também aqui. Aquela coisa de matar acontece também aqui. O que é que ia acontecer se uma coisa assim acontecia aqui na igreja? Num domingo? Eu não sei. Mas a minha oração é que neste tempo também estamos nas mãos do Espírito Santo. A igreja é uma demonstração da verdade do Evangelho. Eu sei. Está lá muita falha ainda. Mas isto é o que a Bíblia nos mostra. Então, na igreja e por meio dela, a compaixão de Deus pelo mundo continua. Vamos imaginar isto. Deus está com tanta compaixão para conosco. E não somente para conosco, mas para todo mundo. E Ele está a continuar a compaixão dele pela igreja, aqui no mundo. Porque quem vai mostrar a compaixão de Deus, senão é a igreja, o povo de Deus. Então, todas as atividades da igreja sempre têm esta dimensão missionária, mesmo que não tenham uma intenção missionária explícita. Temos que entender isto. Então, é isto que nós temos que ensinar o povo. Então, isto para fechar, não é? Isto é a última, não é? É a última, não é? Isto, é? Esta? Penso que sim. Sim? A Bíblia fala acerca sobre os sacerdotes. A primeira carta de Pedro, capítulo 2, versículo 9. Está sempre falando de toda a gente, todas pedras vivas. É a minha pregação de amanhã. Todos nós,
todos são chamados. A consequência de tudo isso é não apenas podemos apelar a todos os membros, mas devemos fazê-lo para lembrá-los de seu verdadeiro status. Toda crente, todo membro da igreja tem feito aquele juramento: Senhor, tu podes me chamar. Porque o Senhor me salvou. O Senhor é o meu Rei. O Senhor deu a vida dele para me salvar. Ele deu-me tudo. A vida dele. Então eu, Senhor, quero dar a ti toda a minha vida. Isto não somente para os oficiais da igreja, mas todo o povo. E, na minha opinião, quando estamos a preparar jovens, mas também outros que querem entrar na igreja, temos que falar acerca destas consequências da vida cristã. Não para fazer coisas difíceis, mas para mostrar a consequência. Se Jesus me amou de tal maneira, o que é que eu vou fazer? Será que eu vou sentar à espera da chegada dele para eu entrar no céu? Ou será que eu vou estar disponível para ele? Nós podemos dizer, mas eu de vez em quando estou a falar nisto. Vocês, quando estou no púlpito, eu falo assim. Vocês aqui presente na igreja, fizeram a profissão da fé, não é? Então, eu de vez em quando estou perguntando também, pode levantar a mão aqueles que fizeram a profissão da fé. E todos levantam. Sim. Depois eu disse, então o que é que vocês prometeram a Deus? E o que é que vão cumprir isto? Como fazer? Mas prometeram, não é? Realmente. Foi uma promessa, um juramento. Não somente uma palavra, não é? Juramento. Então, cada membro, como está escrito lá na carta do Pedro, é membro do povo de Deus, chamado como um todo das trevas para viver na maravilhosa luz de Deus. E se nós estamos a perceber que Deus nos amou com tanta força, Ele tem direito, não é? Ele pode dizer a nós, pode me ajudar. E a pergunta é, estamos disponíveis para Ele? Eu tenho aqui a minha agenda. Quem está a encher a minha agenda? É a minha esposa. Não é a minha esposa. Felizmente ela faz para eu não... Ela faz sempre... Ela faz o planeamento das minhas pregações, porque ela diz, se eu não vou fazer, você nunca estará em casa. Sim? Ela guarda a mim. Sim? É bom ter uma secretaria assim, não é? Sim. Secretária assim, sim. Mas além disso, sou eu que estou a preencher a minha agenda. Será que eu estou disponível para o Senhor? Cada dia da minha vida? Ou somente, Senhor, próxima semana, quinta-feira, às 15, até 15h30 ainda terei tempo. Não dá, não é? Não dá. Mas somos nós a organizar a nossa vida. Sim. Isto para mostrar
que todos nós podemos ainda aprender coisas. E, para fechar, eu estava no carro com alguém esta semana. Falamos acerca de trabalhar na igreja, que é uma tarefa, de vez em quando, muito pesada. Não é? Como oficiais, mamã. Aquela palavra mamã eu tenho aprendido em Moçambique, porque para mostrar respeito em Moçambique, não estamos a dizer irmã, mas mamã. A irmã, sim, está pronta para entrar no serviço. Sim, vamos ver o peso. Sim? Eu estava no carro. Falamos com aquele que estava a rodear, como se diz, a conduzir, e ele disse: de vez em quando estou a sentir aquele peso, mas o Senhor deu-me tanto, Ele deu-me tudo, então é por isso. Estou a sentir este peso, sim, mas eu estou a fazer isto com todo o meu coração. Porque é para o Senhor. E nós, quando estamos a trabalhar na igreja como oficiais, nós vamos voltar lá, as articulações. Mas para ensinar o povo, temos que entender o que é que o povo é. Nós também pertencemos ao povo. Mas o corpo funciona. E não são realmente as articulações que fazem o trabalho. É os meus dedos que pegam agora aquela coisa. Perdi a palavra. Óculos. Sim. Depois eu vou precisar também coisas aqui, não é? Porque ouvidos vão desfuncionar. Mas óculos são os meus dedos que pegam os membros. Nós podemos chamar a eles e explicar. Todos nós juntos formamos o povo do Senhor, para que o Senhor, o corpo dele, a igreja, seja edificado e o corpo vai crescer em tudo naquele que é a cabeça, Cristo nos mostra. Então, são estas coisas, pastor, que eu gostaria de compartilhar. Eu já estou pronto. 18:25. Pontualidade holandesa. Não sei. Tá bom. Obrigado, Ian, pela sua palavra. Foi pedido para mim, logo em seguida nós vamos ter 10 minutos para perguntas, aqueles que tiverem perguntas para fazer para o Ian. 10 minutos, tá bom? Fica bom?